Oi, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos à TV Assembleia Legislativa, canal 3.2, nesse último dia do mês de julho, dia 31, e a gente começa mostrando as imagens da nossa capital, que hoje está um pouquinho diferente, né? Tem uma neblina ali cobrindo boa parte da cidade. Essas imagens que você vê são do lado Morro do Mendanha. Mas chuva mesmo só lá para outubro, aquele tempo seco que a gente está acostumado nessa época do mês de julho. Amanhã já é mês de agosto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Agora Goiás. Gente, Goiás é um estado acolhedor, bonito e ganha novos cidadãos, não é isso? Agora, oficialmente goiano. Sabe por quê? É que o presidente da Assembleia, o deputado estadual Bruno Peixoto, concedeu o título de cidadania goiana a personalidades de destaque, numa solenidade que foi muito importante aqui na Assembleia Legislativa. Foram entregues medalhas do mérito legislativo e tudo você vai acompanhar agora na reportagem da Michele Moura. Gente, vamos falar de odontologia. Nós estamos recebendo aqui com muito prazer no Agora Goiás a odontóloga Daniela Mendonça. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada. Nossa. Vamos começar falando de lentes de contatos dentais. Virou moda, né? Sim, sim. Na verdade, assim, nós já estamos na segunda etapa dessa moda, né? Já mesmo? Porque eu falo assim, já são 20 e poucos anos que o processo vem acontecendo. Mas todo mundo quer estar com um sorriso bonito, né? Exatamente. O que mudou nessa segunda fase? O que eu vejo é o seguinte, lá atrás, quando o pessoal começou a trabalhar, não sei se você sabe, mas as lentes de contato começaram no início dos anos 90. Foi um processo que veio muito com essa fase de vocês aqui da TV, né? Porque os artistas precisavam de um sorriso bonito e muitas vezes naquela época não tinha valorização do aparelho ortodôntico. Então faziam um recobrimento dos dentes como se fosse uma maquiagem.
E aí eles tiveram um insight que isso poderia acontecer no dia a dia das pessoas. E aí surgiu, então, o processo de aderência, né, que a gente chama o sistema adesivo, que então foi desenvolvido uma lente de porcelana e essa lente passou a ser aderida ao dente. O boom aconteceu naquela época que os artistas começaram a utilizar. Jogador de futebol, cantor sertanejo, não é? Blogueiras importantes, youtubers. E aí o pessoal começou a ter aquilo como objeto de desejo. Aí, então, houve o boom das lentes de contato, né? Eu sou formada em reabilitação oral como especialização e a minha área me permite ter bastante conhecimento dentro desse segmento, né? A gente trabalhou muito, mas naquele momento era aquela moda do branco, né? Não sei se você lembra, né? Dente branquinho. Às vezes até branco demais, houveram muitos memes falando disso e tudo. Mas aí depois a moda voltou agora, que é essa segunda fase, para o mais natural. Não é? Então hoje, o que acontece? As pessoas têm muito medo. Ah, doutora, eu vou fazer, meu dente vai ficar muito branco. Eu não gostei do caso do fulano, do Beltrano. Não, gente. É possível trabalhar cores diferentes de acordo com a face do paciente, que é o que a gente chama de visagismo, não é? A gente vai analisar o tom de pele, nós vamos analisar a faixa etária do paciente e até as características psicológicas, porque tem pessoa que é mais incisiva, gosta de chegar, né? Então, um dente mais claro, um sorriso um pouco maior, vai adequar aquela pessoa. Tem pessoa que já é mais retraída, mais tímida. Então, a gente tem que bater um papo com o paciente realmente para sentir o que ele realmente está buscando. A senhora falou na lente de porcelana. Quais são os tipos que tem hoje? Hoje nós temos, na verdade, nós temos a faceta em porcelana, que na verdade é o mesmo material, só que um pouquinho mais espesso. Nós temos a lente de contato, que imita a própria lente do olho, por isso essa expressão, que já é bem mais fininha. E nós temos a faceta em resina, que é um outro material também resistente, que hoje foi diferenciado, evoluiu bastante, e as pessoas têm utilizado até porque tem um custo um pouco mais em conta. Doutora, quais são os receios, as dúvidas que as pessoas têm? Quando elas procuram a doutora Daniela Mendonça, elas falam, mas eu penso isso, eu tenho essa dúvida, quais são? A maior preocupação do paciente é o desgaste. Sim. Porque o que acontece? A mídia colocou muito assim, esse pessoal, esses artistas, às vezes eles não são muito precavidos, e aí postou na internet casos muito agressivos, de muito desgaste, né? Mas, na verdade, essas pessoas, a maioria de origem humilde, elas tiveram uma estrutura dentária muito deteriorada. Então, na verdade, o que se mostra não é lente de contato, são coroas protéticas, dentes que foram completamente preparados. Aí o paciente faz aquela comparação e fala, meu Deus, meu dente vai estar extremamente desgastado. E não é verdade, entendeu? Realmente é uma capa que vai ser colocada sobre o dente. Mas é claro, existe desgaste. É um processo reversível? Não, é um processo irreversível. O profissional tem que ser realmente honesto com o paciente. Mas nós estamos falando de um desgaste de 1,5 milímetro. É muito pouca coisa. Ah, doutora, mas por que precisa então? Porque nós precisamos que a peça encaixe, né? Que ela faça uma aderência de uma maneira que eu vire o meu rosto e ninguém perceba que eu estou com o elemento, entendeu? Porque o negócio é eu olhar para você e falar assim, nossa, como você está mais bonito, o que será que você fez? Não é? É isso aí. Durabilidade, doutora, como é que é? Olha, diante da minha casuística, né, porque eu vou falar da minha experiência clínica, Sim. Eu tenho casos de 15 anos, 17 anos. Depois desse prazo, o que tem que ser feito? Refeito. Refeito. Porque o que acontece? Nada é eterno, né? Sim. Tem paciente que chega em mim e fala assim, né? Chega aos 60. Doutora, eu vou trocar? Eu falo, se Deus quiser, porque você vai chegar aos 80. Então, assim, na verdade, tudo vai depender também dos cuidados do paciente, né? Uma boa higienização, um retorno ao consultório, diminuir o risco de cárie, porque o risco de cárie, o dente não está aderido, a lente não está aderida ao dente. Sim. Se o dente tiver cárie, nós vamos ter um problema na lente, não é? E quando tem cárie, qual é a solução? O que vocês fazem? Fazer o tratamento da cárie. Normal. Por isso é que é importante visitar o dentista. Agora, para os comedores de pipoca, para os roedores de osso de galinha, tem que ter uma ressalva.
não é? Ou então tem que ter um dinheiro reservado, né, para poder fazer de novo. Por quê, doutora? Porque aí o risco de fratura acontece. Acontece. Mas acontece da mesma maneira que aconteceria no dente natural. Não é verdade? Sim. Eu, por exemplo, eu como dentista, toda vez que eu vou comer isso, eu penso, ai meu Deus, deixa eu morder devagarinho. Por quê? Porque vira e mexe, eu vejo um paciente no meu consultório nessa condição. Comer torresmo, então, Ai, torresmo é bom demais, não é? bom, mas com cuidado, né, com doutora? cuidado. A gente joga pro dentinho lá de trás, mastiga devagarinho, que saboreia melhor. A faceta ela é colocada só nos dentes da frente? Em quantos dentes? Não, não. Na verdade, quantos forem necessários. Sim. Nós podemos fazer de 1 a 12 elementos. Porque vamos analisar, às vezes o paciente ele tem um dente que está irregular em posição ou em cor e os outros dentes estão ok. Então, para que vai haver desgaste? Mas já tem outros pacientes que é necessário um alinhamento, uma correção do posicionamento, da cor. O paciente, assim, toma muito café, muito refrigerante, não quer abrir mão do shoyu e precisa estar bem. Isso tem que ser evitado? Ah, sim. Café. Sim, tem que maneirar, né? Escura. Isso, tem que maneirar, porque a vida foi feita para a gente ser feliz, né? Sim, sim. Eu não vou falar para cortar completamente, né? Até porque eu não cortaria, né? Então, eu acho assim, menos. Eu acho que menos é mais, sempre. Mas o que acontece que eu vejo hoje com relação à estética? Porque eu também trabalho com harmonização orofacial. As pessoas, elas hoje necessitam de um cuidado maior com relação à estética e aparência, porque o mercado hoje exige isso, né? Nós nos posicionamos muito de acordo com a nossa imagem. Sim. Não é? Então, as pessoas hoje, para você procurar um emprego, não é? Para você se apresentar socialmente, para você passar credibilidade, um sorriso faz muita diferença. Sim. Doutora, por exemplo, a senhora falou na higienização que é muito importante. O fio dental, por exemplo, com a faceta, quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Pessoalmente, eu gosto da fita dental, viu? Fita dental. Por que a fita dental é interessante? Porque ela é mais macia. E às vezes a gente, quando vai deslizar, a gente acaba escapulindo e bate lá em cima, né? Machuca. E machuca. Então, assim, a questão... Olha, você falou uma coisa muito interessante. Você sabia que a maioria dos adultos não sabe escovar os dentes, nem usar o fio dental? É mesmo? É. Porque a nossa geração não vem da odontopediatria, né? Sim. Que é aquela especialidade que levou lá desde pequenininho, que ensinou. A gente foi no dentista do pai e da mãe, não é? Exatamente. Então, a gente faz, na verdade, eu vou lá, pego na mão e ensino novamente. O fio dental, ele tem que ir lá em cima na gengiva, voltar, depois ir no dente adjacente, lá em cima e voltar. Não é entrar no meio e tirar. Você não removeu o que era o suficiente. Entendeu? Entendi. Vão lá no consultório que eu ensino a passar fio dental. Tá certo. A doutora Daniela Mendonça sempre está envolvida, né, nas redes digitais, não só nesse trabalho, mas tem até podcast, doutora? Tenho Como é que é o nome? podcast. Podcast Conexão Daniela. Conexão Daniela. Que legal. Quero verdade. participar dele. E vai. Já estou me convidando aqui. Não, tá convidadíssimo, vai ser assim, figura ilustre lá. Vou passar para vocês, eu vou estar muito honrado, vou estar preparando também as perguntas para ele. Eu já vou falar com a Simone, né? Porque a Simone que cuida de tudo. Minha assessora pessoal, é verdade. Sabe tudo, cuida de tudo. Tudo, e tem um tudo. sorriso maravilhoso. Está aqui com a gente. Um abraço, Simone. Obrigado pela sua presença, viu? Bom ter uma pessoa assim do lado, Nossa, né? é essencial. Eu sem ela, eu tô perdida. Nossa Senhora. É minha amiga, minha companheira. Qual que é o Instagram da senhora? DRA_Dani M. DRA_Dani M. Isso, de Daniela Mendonça. Tá certo, pode acompanhar lá. Ali a senhora posta muita coisa da odontologia. Posto bastante coisas para poder dicas. Isso, para orientar os pacientes. Tem cortes do podcast também. E eu interajo muito com o paciente. Eu acho que isso é muito Inclusive, importante. ensinando as pessoas a escovar dente, né? Sempre. Porque tem muita gente escovando errado, como a senhora disse. Doutora Daniela Mendonça, eu quero agradecer muito pela participação da senhora com a gente aqui no nosso Agora Goiás, aqui na TV Assembleia. Volte Uma mais honra. vezes. Só me convidar. Está convidada. Foi muito bom. A gente sempre traz temas ligados à saúde. Sim, tanto sim. Muito saúde importante. na parte da odontologia, saúde de outras partes também, para a gente orientar. Esse é o nosso papel, trazer informações. Sim. É verdade. Coisas boas, né? Isso é muito importante. Sempre coisas boas. Vamos continuar? A gente vai chamar agora outra matéria também do nosso Poder Legislativo aqui, que você vai acompanhar comigo agora no nosso programa. Vamos lá.
presidente da... Ô, gente, nós vamos falar de futebol agora, porque ontem nós tivemos pela Copa do Brasil, pelas oitavas de final, São Paulo e Goiás. Quem vai falar o resultado, vai comentar todo esse jogo, essa partida importante, é o meu amigo Hugo Duarte, que está aqui. Tá tudo bem, Hugo? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É ruim pro Goiás, pro torcedor do Goiás. Foi ruim? Foi ruim, perdeu por 2-0 ontem, o Marcão expulso, já estava difícil. O Marcão vai... Raiz. O Marcão Raiz, que eu gosto dele, um baita do jogador, mas ajudou o São Paulo, né? Porque com um a menos, enfrentar um time do São Paulo que é muito bom no Morumbi. Na casa do adversário. No Morumbis, não é Morumbi. Morumbis. É porque foi vendido para aquele chocolate, né? É Morumbis. Agora é Morumbis, não é Morumbi. E 2-0, Otataca. Outro ataque. Ô, Kennedy, por favor, o Kennedy tá voltando hoje de férias, né? Descansou, viajou para a Europa, tá voltando aí. Ele vai preparar lá esses gols, né? E também os melhores momentos desse jogo entre o São Paulo e o Goiás, porque 2-0, Hugo, vai ter o jogo de volta. Vai ter a semana que vem. E aí? São Paulo classificado. É? Como é que é a situação? Automaticamente. Se o Goiás bater por diferença de 2 gols, pênalti. Certo. Se bater por mais de 2, classifica. Agora, o São Paulo pode perder até por diferença de 1 gol e ainda por 2 vai para pênalti. Então é muito difícil. Copa do Brasil, quando você faz o primeiro resultado, principalmente nessa fase, é difícil para você reverter lá. O Goiás até fez um gol, né? Mas estava impedido, né? Olha que quase sim, rapaz. O time do Goiás segurou o São Paulo, primeiro tempo, 0-0, mesmo com a expulsão do Marcão. Não foi um jogo fácil, olha o golaço. Olha o gol. O gol do Luciano e do Caleri. Luciano, né? E Caleri. Rapaz. Só que com 1 a menos, né, Jordevar? 1 a menos já não... Você já foi no segundo. O primeiro tempo o Goiás segurou. Segurou, com 1 a menos ainda, sem o Marcão, o Goiás, o São Paulo atacando.
o Goiás não tinha como fazer nada, e, enfim, no segundo tempo o Goiás não resistiu, o golaço do Luciano. Pois é, de vários ângulos, né, para você ter toda a noção da jogada. E um detalhe no gol que você não reparou e eu vou te alertar. Olha, não, e esse gol aí, peraí. Golaço. Não, que é isso, hein? Olha lá, estava impedido, não? Aparentemente estava, né? Claro que estava. Olha lá. Pedido. A bandeirinha, né? A auxiliar. Podia ter deixado esse pela beleza e anulado o outro, né? Né? Esse aí valeu, né? Valeu. Pois você estava falando, né? A situação, então, se o Goiás vencer por 2-0, pênalti. Pênalti. Para passar para outra fase, tem que bater 3-0. Diferença de 3, né? 5-2, né? Por aí. É difícil. Difícil. O São Paulo, né? O São Paulo está muito bem. E um time que vem jogar mesmo na casa do adversário, aqui em Goiânia, ele joga sabendo o que precisa. Ele precisa de empatar ou perder por 1-0. Aliás, para você ver, o São Paulo joga por 3 resultados. Você já viu isso? Não, né? Mas joga pelo empate, pela derrota, a diferença de 1 gol, e pela vitória. Olha a chance do Goiás, qual é? Se o time pode perder, empatar ou ganhar. É muito difícil. Exatamente. São muitos resultados, né, que colocam o Goiás com a faca no pescoço. Né? Isso, não pode. E aí está valendo mais de 3,5 milhões de reais. 4 milhões, né? 4 milhões. Essa fase muita agora. Grana, né? Porque, gente, nas oitavas de final, passando, vai para as quartas de final, ficaria entre os 8. Sim. Né? Depois chega semifinal e final. Chegar à final, meu querido. Passando aí, são 3 jogos para chegar à final. O campeão leva 70 milhões. 70 milhões. Pois é. Agora, gente, as atenções se voltam para hoje à noite, porque o Atlético também está na Copa do Brasil, é o segundo goiano que está disputando essa competição, joga em casa contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama. E eu estou acreditando no Atlético. Mesmo com a campanha horrorosa da Série B? Campeonato Brasileiro, esquece o brasileiro, já caiu. Já caiu? Isso aí esquece. Agora, Copa do Brasil é diferente, são 2 resultados, são 2 jogos. O Atlético, o time do Vasco não é o Barcelona, não é o Real Madrid, é o Vasco da Gama, um time que vem de derrota do brasileiro, mas brasileiro é brasileiro. Copa do Brasil envolve muita coisa, acabamos de falar, 4 milhões a classificação. Mas hoje, dentro de casa, eu não vejo o Vasco com facilidade. Para mim, o Atlético não perde o jogo. Ou ele vence ou ele empata. Vai levar o resultado para São Januário. E lá em São Januário o Vasco não é esse bicho-papão todo. Pois é, um resultado nesse primeiro jogo é igual ao São Paulo. São Paulo já fez a parte dele, 2-0, vai jogar mais tranquilo aqui. É importantíssimo esse resultado para o Atlético, né? Porque se deixar a decisão perder aqui ou empatar, a coisa vai complicar. Se ele perder ou empatar, teoricamente, né, 90% o Vasco classifica. Mas hoje eu estou vendo um Atlético dando uma resposta ao seu torcedor e precisa dar essa resposta na Copa do Brasil. Porque o Brasileirão, meu querido, para mim não vai mais, é Série B. Você está dizendo que o ano que vem Atlético está na Série B. Eu também infelizmente, não queria jamais. Não podemos vender. Os números mostram essa tendência. Nós não podemos vender ilusão para o torcedor. O torcedor do Atlético sabe. Eu gostaria que o Atlético permanecesse. Pode permanecer? Pode, mas hoje, se você me perguntar e perguntou, para mim o Atlético está na segunda divisão. Exatamente, como comentarista. Tomara que eu erre. É obrigação. Tomara que eu erre. De se posicionar. Sim, para mim não tem reversão. Antigamente você falava reversão, era no futebol, né? Mas hoje não tem como reverter. Tinha reversão. Coisa horrorosa aquilo, né? Você batia a lateral errada, era reversão. Reversão, né? Aquele negócio era horroroso. É verdade. Bom, gente, o que o Hugo está falando aqui, porque na verdade nós estamos falando da Copa do Brasil, mas a gente tem que lembrar da participação do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele já disputou 20 jogos, ganhou só 2. É uma marca, talvez a pior da história do Atlético na Série A. Não tem, você faz os números, você já no segundo turno já estreou perdendo para o Flamengo. Joga hoje, joga sábado contra o Botafogo. O que você pode ganhar do Botafogo? Pode, mas o Atlético vai ter que remar muito. E eu acho que ele não tem aqueles operários para remar tanto. Exatamente, ele teria que ganhar aí pelo menos 12 partidas, né? Das 18 que faltam. Pois é. É uma missão impossível. Impossível eu não digo. Pode acontecer? Pode, mas porém eu não acredito, porque futebol, quem imaginava o Vitória bater o Palmeiras lá
em São Paulo por 2-0, que para mim o Vitória vai descer para a segunda divisão também e bater o Palmeiras, mas eu não acredito muito não. Tá certo. E o Vila Nova, você tem informações do Vila? Informações do Vila, o Vila Nova está esperando na segunda-feira jogar contra o Paysandu. Isso, joga contra o Paysandu e aquela coisa, tem que vencer o Paysandu aqui, no Oba, às 20 horas, segunda-feira. Então o Vila Nova tem que vencer a equipe do Paysandu, que perdeu em casa agora, ontem, para o Novo Horizontino por 3-1. E se o Hélio dos Anjos corre o risco de ser demitido, se perder para o Vila. Ele gosta de conversar muito, né? Ele tem o tempo dele, né? O tempo de validade do Hélio dos Anjos. Ele não consegue ficar num clube a temporada toda ou o campeonato todo. O Hugo Duarte, daqui a pouco... O Alego Esporte, às 11 horas, na TV Assembleia, né, canal 3.2, e no YouTube. E hoje a volta de um dos melhores comentaristas, narradores e apresentadores, Túlio Isaac, de volta ao Alego. É meu amigo, sabia? Demais. Sou privilegiado, né? Nós somos. Amigo de um campeão do mundo, pela seleção brasileira, esse moço aqui. Trabalhamos juntos. Jogando como goleiro. Morrinhos. Quebrasa. Trabalhamos junto na Quebrasa. Exatamente. E aí ele está junto com o Túlio Isaac, que realmente é um fenômeno da comunicação esportiva. Um abraço para ele. Grande Túlio Isaac, seja bem-vindo de volta, né, ao seu posto aqui na TV Alego, né, no Alego Esportes, a partir das 11 horas. Abraço, meu amigo. Um abraço, e quem está feliz com a volta dele é o Elias, está rindo até os dentes. É uma figura, é um fazendeiro lá de Heitoraí, não é isso? É isso aí. Tá bom. Gente, e com essa participação aqui do Hugo, a gente encerra o nosso programa dizendo para você o seguinte: a gente volta só no mês de agosto, que é amanhã, dia 1º de agosto. Tchau, gente. É igual até o ano que vem, né? Dia 31. Ano que vem. Ano que vem.